Olá, eu sou Rodolfo Lacerda e você está no podcast do Música em Rede. E hoje eu tenho a honra de trazer aí um papo muito legal que eu tive com o Ricardo Rodrigues, da agência Let's Gig, que é especializada em venda de shows. E o papo foi realmente assim bem legal. Eu recomendo que você pegue aí caderno e caneta para anotar, porque ele falou muita coisa importante que a gente tem que estar sempre ligado aí no quesito da relação de artistas com contratantes, festivais. Falamos muito sobre o mercado nacional e sobre a internacionalização também de carreira. Foi realmente assim um papo muito bom e eu espero que você aproveite bastante, certo? Se você não conhece ainda o Música em Rede, acessa lá musicaemrede.com.br. Lá a gente tem um método de gestão de carreira que pode te ajudar muito aí a organizar o seu trabalho aí do planejamento estratégico, venda de shows, a comunicação com o seu público, o aumento de fãs e tudo mais. É um método que vem sendo desenvolvido há alguns anos e já tem ajudado muita gente. Eu espero que te ajude também. Então vai lá, musicaemrede.com.br, acesse, assine o método e evolua a sua carreira. E também siga a gente no Instagram, @musicaemredeoficial, beleza? Lá tem bastante conteúdo gratuito também sobre o mercado da música, certo? Então vamos para o nosso papo, podcast Música em Rede com Ricardo Rodrigues, da Let's Gig. Vamos lá. O meu convidado de hoje, Ricardo Rodrigues. Cara, obrigado por ter topado estar aqui com a gente. É uma honra. Ricardo trabalha com venda de shows, o famoso cargo ali que a gente conhece como booker, além de produtor cultural. A gente trabalha com uma série de coisas aí dentro do mercado. A gente vai conversar bastante sobre isso. E, cara, obrigado, valeu por estar aqui. Eu que agradeço o convite, Rodolfo. Você sabe que eu adoro sempre a gente conversar, né? Nossos papos são sempre ótimos sobre o mercado da música. E quando você convida, eu já sempre topo. Então, tamo aí. Pô, pra mim é uma honra, cara, porque você foi a primeira pessoa que a gente chamou para conversar e que ajudou a nascer o Música em Rede, que as primeiras conversas que a gente fez e que deu luz ao Música em Rede, né, no momento ali que eu estava em parceria junto com o Rico Manzano, a gente quando começou a pandemia, a gente falou, cara, a gente precisa conversar com as pessoas do mercado, porque tá todo mundo sem entender o que está acontecendo, sem entender o que vai acontecer. A gente não sabia quanto tempo ia durar aquilo. E foi assim, a pandemia foi decretada dia 13 de março, se eu não me engano. Na semana seguinte, a gente já estava, 20 e poucos de março, a gente já estava fazendo o primeiro. Sim. E você foi o primeiro nome que surgiu na nossa cabeça. Cara, vamos falar com o Rick, porque ele é um cara que está bastante envolvido ali com a coisa de shows e tal. E a primeira coisa que acabou foram os shows. Não, foi uma honra, na verdade, ter sido primeiro a inaugurar esse processo, e o trabalho que vocês fizeram com Música em Rede durante a pandemia foi muito importante, né? Vocês foram dos primeiros mesmo, talvez o primeiro que sentiu aquela necessidade, tipo, não, vamos para online, vamos gravar logo e se manter conectado, porque a gente está, né, separado aí por motivos de força maior mesmo, e foi muito bom e foi um acalanto pra gente ali naquele começo, né? A gente conseguir trocar, ver que tava todo mundo passando pela mesma coisa e tentando pensar o que poderia vir, e a gente na verdade sabia muito pouco, nem imaginava naquele primeiro momento o que ia acontecer e como que a gente ia lidar, e olhar pra trás agora é bem louco, né? Falei que tô louco pra rever inclusive aquela entrevista pra lembrar como que era a nossa cabeça naquele momento, assim. Essa daí tá lá no YouTube. Aliás, se todo mundo quiser ver um pouquinho desse histórico aí, com quanta gente legal que a gente conversou, tá lá no youtube.com/música em rede. A gente teve mais de 100 horas de conversas que geraram ali. Eu quero falar um pouquinho do histórico do seu trabalho, da Let's Gig, mas acho que vale esse capítulo, já que nós estamos falando disso, acho que vale um capítulo aí dessa parte. Como que você, agora olhando para trás, você entende que participando de uma situação totalmente inédita, olhando para trás, entende que vocês deram passos certeiros? Você acha que deu para diagnosticar o que estava acontecendo e tomar as atitudes corretas? Você acha que poderia ter feito coisas diferentes? Uma pincelada sobre isso antes da gente entrar no seu histórico. Legal, dá até um pouco para misturar as coisas, porque realmente
É curioso mesmo, né? Um pequeno distanciamento histórico, a gente poder olhar para trás e analisar, né? Mas a Let's Gig, ela surgiu muito de vontade de querer fazer as coisas dar certo, né? Mas ao mesmo tempo a gente estava sempre olhando e se remodelando e se metamorfoseando de acordo com as oportunidades, com as necessidades, né? Então a gente sempre teve muito esse olhar de tipo, vamos estar sempre pronto para mudar, né? E a gente é o clássico no nosso caso da música independente, né? Trocando o pneu com o carro andando sempre, né? Então a gente veio numa construção interessante, tivemos, né, um boom ali logo no nosso começo que já formatou um pouco, fez a gente se formatar de uma forma para atender um artista e de repente outros entenderam o que acontecia com os demais, outros artistas foram surgindo, então a gente sempre se adaptou, né? O momento da pandemia, lógico que a gente não tinha a mínima noção do que ia acontecer de verdade com o mercado, esse lance de a gente não ter uma previsibilidade com certeza atrapalhou muito. Só que aí o que a gente fez desde o começo foi, peraí, então não dá pra gente vender show, que era o que a gente mais fazia, era nosso, aquele momento era quando inclusive a gente tinha decidido focar mesmo no agenciamento e não fazer mais 360 como a gente fazia. E aí a primeira coisa que a gente falou, vamos olhar pra dentro. E isso foi muito interessante, porque a gente olhou para o nosso histórico, olhou para tudo que aconteceu, as viradas, olhou para como estava o mercado e o que a gente conhecia do mercado, né? Inclusive aí a gente chamou uma consultoria externa administrativa para a gente olhar para dentro da empresa e falar, poxa, então as oportunidades no modus operandi que a gente tinha como normal, né, naquela época, funciona desse jeito. Então a gente conseguiu identificar todos os fatores que estavam em torno da empresa. E quando você tem uma visão do macro bem estruturada, parece que fica também um pouco mais simples você se adaptar. Então, poxa, se eu tô sentindo que tá tendo uma mudança aqui nesse lado, eu já sei o que ela vai impactar. Então, eu já preciso me preparando de outro, né? Então, lógico, na pandemia, parou o show. O que eu posso fazer? Dentre esses fatores que eu tenho na minha mão, quais que eu posso fazer, já que eu não consigo fazer show? Então, a gente investiu no selo, investiu na produção de conteúdo, né? Demos cursos, fomos estruturando esses fatores que a gente já tinha, né? Só que os shows dominavam muito do nosso tempo, então a gente não estava conseguindo investir muito, mas a gente já sabia que desses fatores na nossa mão. Então, poxa, vamos investir aqui. Assim que os shows né, a gente não sabia até quando, mas quando os shows começaram a voltar, né, no pós-pandemia ou naquele período ainda intermediário, a gente falou, beleza, isso aqui a gente sabe fazer. Então vamos começar a fazer e vamos sentindo o quanto a gente vai lidando com esses outros fatores, vamos usar eles estrategicamente, mas vamos nos adaptar. Qual que vai ser a velocidade do retorno? Ninguém sabia também. Então a gente foi se estruturando, e aí tendo essa estrutura mais firme, acho que ajudou muito mesmo a gente ter uma compreensão e conseguir ir acompanhando como as coisas iam mudando com o tempo. Então eu acho que a gente conseguiu se virar muito bem, olhando para dentro e principalmente também se formando. A gente realmente usou os conteúdos online possíveis desse período para estudar muito, né? A gente se especializou inclusive estudando, mesmo fazendo cursos específicos. A gente fez um curso só de gestão de equipe à distância e montagem de escritório online. A gente fez um trabalho inteiro de estudos, todos os sócios, para desenvolver e falar, pô, vamos criar esse modelo aqui para fazer essa digitalização com qualidade. Tanto que agora a gente está com a equipe espalhada. A gente assumiu esse modelo e optou por... A gente tinha um escritório da pandemia, agora não tem mais. Mas a gente assumiu de uma forma consistente, depois de estudar sobre isso, de como trabalhar, como criar uma cultura de empresa para trabalhar na distância. Foi isso. Eu mesmo fiz, durante a pandemia, comecei um MBA em gestão de negócios. E terminei recentemente, inclusive. Então hoje também tenho um MBA em gestão de negócios, porque eu me formei na área de audiovisual, mas sempre trabalhei com música, mas em vários setores da música diferente. Mas eu nunca tinha já tinha tido vários empreendimentos, inclusive, mas nunca tinha estudado gestão de negócios. Não fiz nada de administração, então aproveitei também. E poxa, pra mim foi excelente. Eu já saí da pandemia outra pessoa, né? Eu lembro até que um jornalista me perguntou, e aí, né, voltando da pandemia agora, como é que tá? Você acha que a gente vai ter que... A gente deu todos os passos para trás e agora a gente vai ter que começar tudo de novo? Eu falei, não, eu sou uma pessoa melhor. O mercado mudou, muitas coisas aconteceram, mas eu, nesse período, mesmo com problemas de governo federal, desde até a pandemia e tudo mais, todos os problemas estavam aí. Se eles não existissem, talvez a gente estivesse num lugar melhor ainda.
Porém, a gente não parou de tentar se qualificar, estudar e preparar. Lógico, dentro de um lugar de um privilégio que a gente teve mesmo de ter estrutura para isso, porque a gente vinha numa crescente muito boa antes da pandemia, isso é um fato. Então a gente conseguiu, acho que, aproveitar bem. Eu sou da periferia de São Paulo, né? Eu nascido e criado na periferia aqui em São Paulo, da Zona Sul, né? Minha família não tinha nenhuma relação com cultura e arte, nenhuma, mas eu sempre tive, de alguma forma, fui estimulado, acho que desde pequeno, a acompanhar e fui me envolvendo nisso. Quando eu tive a oportunidade de me formar, optei por fazer o curso de imagem e som na UFSCar, em São Carlos, sair da capital, né? E isso abriu muito a minha cabeça, né? Morar fora de São Paulo, acho que dá uma visibilidade da coisa, né, de uma outra forma. Estudei ali na UFSCar e tive uma oportunidade interessante que, quando eu estava ainda na universidade como aluno, eu comecei a atuar no desenvolvimento de um projeto de uma rádio da universidade. E aí, quando eu fui me formando, saiu também a concessão, e aí a universidade já me chamou para coordenar o processo de implantação da rádio. Então eu tive uma sorte muito legal de pegar essa virada. Então eu fui o primeiro funcionário e ajudei a botar no ar a emissora Rádio FM da UFSCar, contratei a primeira equipe e assumi a coordenação do projeto desde então. Então eu fiquei durante 8 anos na direção da Rádio UFSCar. Só que logo no começo do primeiro ano também da rádio, a gente já optou por criar um festival, né, que conectasse os projetos de arte e cultura dentro da universidade e aí fazer a relação deles com a cidade. Aí surgiu o Festival Contato. Então também o Festival Contato já foi um grande conector daquela cena que a gente construiu ao entorno da universidade e com a rádio, da comunidade como um todo, da cidade, da região, né? A gente tinha um festival como esse ponto de virada todo ano, onde a gente levava essas referências para lá e mostrava também o que estava acontecendo na cena local pro resto do país, e sempre tivemos ótimas atrações internacionais também desde o começo. Então com isso a gente criou uma cena efervescente na cidade. Até que, num certo momento, juntei com alguns sócios e a gente criou o Gig, que era uma casa de show em São Carlos. E aí lá a gente pôde também realizar durou também 6 anos a casa de show, né? Promovendo muito a cena independente, levando também eventos de outras linguagens lá pra dentro. Então também sempre mantendo ativa essa cena, né? No meio disso eu acabei optando por sair da universidade, né? E aí o festival também ganhou uma autonomia da universidade. E foquei na casa. Só que como eu já tinha trabalhado como jornalista, como radialista, né, no rádio, conectado muito com os empresários, com os artistas, né, com os assessores de imprensa, para divulgar esse conteúdo nas rádios. Com o festival, a gente já comprava show do Brasil inteiro e de fora. Com a casa de show, aí mais ainda, comprando show, passando o tempo inteiro. Então eu já manjava muito de um lado da mesa, né, de alguns lados, né, mas eu pensei, quando eu saí da rádio, acho que pra mim é um pouco fácil eu ir pro outro lado da negociação agora e começar a vender, porque eu já tinha contato com as casas e com os festivais. Você tinha tido a experiência do contratante. Exato. E aí começou a entender o que o contratante precisava e tal. Exatamente. Aí comecei e falei, vou começar a fazer isso, mas a princípio era uma coisa que ia ser pequena, ia ser uma coisa que ia construir com o tempo. Só que aí uma das primeiras grupos que eu comecei... Isso aqui ano mais ou menos? Isso é exatamente na virada 2015, 16... Não, desculpa, 14, 15. 15 efetivamente quando eu comecei realmente já a pensar nesse trabalho de venda. E aí comecei a trabalhar com os artistas, e um dos primeiros grupos que eu comecei a trabalhar era um grupo de Araraquara, que nunca tinha circulado, mas tinha colocado uma música nas redes. Eu estava acompanhando esse processo, mas que... Quando colocou essas músicas, estouraram e eles me chamaram para cuidar, que foi Lineker e os Caramelos, né? E aí o grupo, a banda e a Lineker, né, cresceram muito, viraram uma referência, né, de todo um movimento que hoje em dia tomou conta aí da cena musical. Os vídeos no Facebook, né, cara? Um dos primeiros a viralizar assim com força, né? Independente. Isso. E aí a gente, né, isso impulsionou muito, acelerou o processo, né, e aí inclusive depois de um tempo a gente acabou fechando a casa de show para poder focar mesmo no agenciamento, né, e além de Lineker e os Caramelos, a gente já tinha outros artistas também, e com o tempo a coisa foi evoluindo e foram chegando novos artistas, mudando, e a gente foi, aí eu também, logo no começo, né, na verdade tudo isso já chamando novos sócios, então eu tive a Fernanda e o Edu, que entraram já no primeiro momento, quando a gente começou a estruturar o trabalho de agenciamento
gerenciamento, logo depois veio a Gabi também, e até hoje nós somos 4 sócios gestores mesmo do negócio, né? Outras coisas já aconteceram também, mas somos 4 sócios que representam a empresa e a gente foi lidando com isso. Aí, lógico, veio a pandemia e por acaso era quando também já estava previsto que a gente ia parar de trabalhar com o Link e os Caramelos, eles iam se separar, já estava previsto isso. Então acabou que a pandemia foi um ponto de virada em vários sentidos, né? A gente já vinha desde 2019 trabalhando com o Lued, né, que também a gente pegou ela e conseguimos também fazer 2019 aproveitar muito, então ela estava chegando em 2020 num lugar super legal também, né, só que aí com a pandemia, lógico que os planos todos foram por água abaixo, muita coisa mudou, mas a gente já vinha vendo uma mudança que a gente estava preparado para mudar. Só que aí essa mudança acabou sendo muito maior do que a gente esperava, né? Como é que foi esse período de adaptação e de desenvolvimento de novos ativos? Porque até então era show, quando o show acaba você tem que levar o show pro digital, que eram as lives, mas junto com isso outras frentes, né? E é louco como tudo isso muda rápido também, né? A gente, na verdade, no começo de 2020 já tinha decidido que a gente ia focar em só vender show. Só fazer agenciamento. E naquele momento vocês estavam com quantos artistas ali? Acho que na época a gente... Bem, foi pleno, a gente Até ficou ali 2019. geralmente girando entre uns 6, 7 até no fim de 2019 a gente estava com um número grande, a gente estava com acho com 13 artistas. Fazendo gestão, fazendo venda? Não, aí já nesse processo a gente foi exatamente isso que foi acontecendo. A gente foi identificando outras formas de lidar com os artistas. Já tinha, no caso, a própria Lued com uma artista que a gente só fazia shows. A gente estava vendo aquilo se desenvolvendo super bem, porque aí ela tinha um outro time cuidando da carreira e fazendo fluir. Então a gente falou, poxa, maravilhoso, vamos focar então em fazer um pedaço e trabalhar junto com o empresário para desenvolver essa carreira, sendo que a gente cuida do ao vivo, né? Então a gente estava vendo já isso de uma forma positiva. Porém, quando veio a pandemia, a rasteira foi grande, porque o que acabou foi exatamente shows. Você estava se especializando em algo que simplesmente parou. Simplesmente parou. Mas assim, show é uma coisa que a gente nunca imagina que vai parar, né? Agora a gente imagina, mas até lá não é uma coisa que a gente imaginava que fosse uma coisa desse jeito. Então, a gente sim conseguiu fazer ainda boas negociações com os artistas que estavam com a gente. Lógico que as lives, a gente encarou as lives como show, porque era o que tinha de show, né? Então a gente conseguiu sim fazer bastante coisa. E alguns artistas a gente acabou também ajudando em outras coisas. Investimos no selo, lançamos alguns fonogramas, trouxemos também algumas oportunidades de marca, porque era uma coisa que estava sendo também das poucas que dava para fazer. E a gente foi vendo que aquilo ali também era algo que ia ajudar a gente a sobreviver nesse período. Executamos alguns projetos autorais também de serviços, né? Porque isso também naquele momento foi importante. Por exemplo, Aldir Blanc, né? Também foi super importante pra gente. Então foram somando, né? Por exemplo, a gente fez a edição online do Contato, fizemos cursos online, né? Também a partir de algumas oportunidades de editais, né? A gente executou, por exemplo, a curadoria de um festival que não era nosso, mas a gente executou a curadoria, que foi o Fish, né? Que foi super legal, um festival de lusofonia, né? Então a gente foi fazendo isso e a gente experimentou tudo isso. Só que quando começou a voltar os shows, logo, muito rápido, a gente falou, a gente tava fazendo certo, o problema foi que a pandemia atrapalhou. Então, rápido, os shows começaram de novo a tomar bastante do nosso tempo. Então, exatamente a virada aí 2021, 22, o ano inteiro de 22, né, foi realmente um lance da gente, não sei se realmente é isso, vai durar, não vai durar. Durante muito tempo a gente tinha essa instabilidade, mas a gente foi sentindo, só que os shows demandaram muito pós-pandemia, né? As negociações ficaram mais longas, muito mais longo, dando muito mais trabalho. O volume de festivais também que aumentou? Aí veio isso também, veio só muito do volume de festivais. Só que era também uma coisa que, assim, aumentou. E eles começaram também a entender que os nossos artistas faziam sentido, né? Então foi um momento de entender, só que ninguém sabia muito bem como que ia evoluir os cachês. Isso tudo foi muito vivo, né? Hoje, a gente pode parar e analisar. Mas assim, olhando ali, ainda num lance de retrospectiva, pensando como a gente foi viver nesses momentos, foi bem intenso, né? E a gente não sabia. Tanto que hoje, olhando, eu já vejo que tiveram mudanças gigantes do que era a cena de 2019 e do que meio que virou a cena pós-pandemia. E que talvez seja algo que perdure por mais um tempo. O que você entende que é a mais significativa dessa mudança do que acontecia até 19 e o pós-pandemia? Eu acho que
essa necessidade de visão de todos os ativos que o artista tem foi uma das mais importantes, né? Porque todo mundo fala, poxa, se eu não tenho show, o que eu tenho? E isso foi importante, porque quando os shows começaram a voltar, os artistas foram entender, não, beleza, eu vou fazer nos shows, mas poxa, eu posso ganhar dinheiro com conteúdo, eu posso estabelecer uma relação com marca, eu posso vender merchan, fazer vinil, tem várias coisas que algumas carreiras estavam esquecendo, tanto que era um jargão até do independente, que é, o que dá dinheiro é show. Pra música independente sempre foi isso. E uma música independente expandida, assim. Até pra quem já tava chegando no midstream, né? Você fazia dinheiro com show. Era meio que só isso. Né? Tanto que a gente buscava fazer 10, 15. Até a gente chegou com o Link e os Caramelos a fazer mais de 20 shows no mês. Caramba. Porque era a pegada. E não tinha meio esse conceito, por mais que lógico que tinha, né? Aí já existiam essas ações. Só que a gente não tinha muito acesso. Mesmo com o Lineker tendo uma grande visibilidade, pra gente conseguir apoio de marca pras coisas era muito difícil. Mas você acha que também a visão das marcas mudou, né? Porque elas também tiveram que, na pandemia, olhar e falar, nossa, peraí, eu tenho aqui artistas que podem dar uma capilaridade no acesso, essa coisa de influenciadores, não necessariamente os gigantes, tem um monte de artista que poderia estar na frente disso também, né? Teve essa mudança de mentalidade das marcas também. Sem dúvida, né? Na verdade, tiveram algumas mudanças, porque elas foram se remodelando a partir do que estava acontecendo. Mas a gente teve de cara uma grande virada no mercado de influência, onde antes da pandemia, o grande lance do mercado de influência era a ostentação. Compre, vende. Então, chegou no meio da pandemia. De lifestyle só, né? Exatamente. O artista não se via muito como influencer, né? Não, era muito difícil ter esse olhar, né? E aí não tinha uma competição e as marcas só queriam saber de lifestyle. Então, pro artista poder relacionar com marca, ele tinha muito que se moldar nesse lugar. Isso acontecia em alguns casos, mas outros não. Outro artista falava, não, eu sou músico, vou focar nisso, quero produzir minha música, não vai ficar gastando tempo produzindo conteúdo. Antes da pandemia era isso. Tinha também um preconceito, eu acho, né? Que foi se quebrando de, eu não sou influencer, eu sou artista. Eu acho que não entendia muito bem que dava pra ser influencer sem ser o blogueiro de lifestyle apenas, né? Dá pra você ser um produtor de conteúdo enquanto artista, falando da sua obra, falando da sua arte, mostrando a sua vida. Afinal de contas, a música, ela é uma coisa muito importante na vida das pessoas. Então ela automaticamente tem um lugar ali de influência na vida das pessoas, né? E o mercado mesmo também não entendia, e as marcas demoraram para entender, porque na verdade a gente bate na porta das marcas há muitos anos, só que elas não conseguiam olhar esse potencial. Só que nessa virada, durante a pandemia, as pessoas queriam um conteúdo diferente, um conteúdo, né, que te trouxesse um aconchego ali, né? Então os artistas começaram a ser interessante. As lives, né, de cara, as pessoas que não podiam ir em show, não podiam sair, viraram um aconchego. Então as pessoas foram acompanhando, não teve uma mobilização nesse lugar. E aí também, nessa virada após pandemia, como todo mundo teve que entender esses outros ativos, alguns ativos deram certo e conseguiram estabelecer coisas firmes. Então hoje a gente vê os artistas do midstream que já estão bem posicionados no midstream, que tem demanda, que tem bastante fã, que tem fanbase, eles já não querem mais fazer tanto show. Hoje, se você for olhar artistas, nomes grandes, a quantidade de show que eles fazem por mês é difícil ser mais do que 8 shows. É difícil. Quando ele faz mais de 8 shows, faz 10, 12 shows, que é hoje bastante, é porque ele tá fazendo uma turnê blocada, e aí ele vai fazer essa turnê, depois ele vai parar 6 meses, vai tirar férias, vai produzir disco. Isso é o que acontece muito no mainstream. Né? Não no mainstream, na verdade, até. Não tô nem falando mainstream, não. Na verdade, acontece muito nesse midstream mais estruturado. Isso sim. Porque é isso, eu preciso de tempo para produzir conteúdo. Eu preciso de tempo para fazer minhas ações com marca. Então o artista também precisa de tempo para ensaiar, para gravar, para criar, então. Outra demanda, feat. Essa demanda veio gigante, tanto no fonográfico quanto para os shows. Isso demanda o quê? Ensaio, sinergia, criar junto. Eu preciso de tempo. Então, se eu tô na estrada fazendo show o tempo inteiro, eu não consigo. Aí o artista me diz falar que eu vou fazer isso, depois eu vou parar. Poucos conseguem. Falar, poxa, eu vou ficar aí 2 meses sem fazer show, porque eu vou focar na minha criação. Legal, mas assim, esses são, numericamente, só alguns poucos conseguem fazer, né? Você não tem um volume de marcas e de outras ações que ainda batem o faturamento do show? Isso depende. Eu acho que hoje a gente tem no midstream
já uma quantidade grande, razoável de artistas que fazem muito mais dinheiro com marcas do que com show. Mesmo artistas que a música é relevante, porque eles optam por não fazer show. Mesmo artistas muito grandes do mainstream, você pega uma Anitta, por exemplo, ela não tem uma agenda de show bombada. Ela faz shows estratégicos, faz uma quantidade que ela tá afim, fala, não, vou fazer uma turnezinha aqui pra fazer uma sequência, legal, mas ela não tá preocupada com isso, ela tem outras possibilidades. No midstream isso já tá acontecendo muito também, porque muitas vezes uma ação de marca rende líquido pro artista, quando ele é um artista solo especialmente, né, rende líquido pra ele o que ele teria que fazer 20 shows em uma ação de marca. Então, para ele ter garantia que ele está estabelecendo uma relação boa com uma marca é muito importante hoje. Mas é isso, elas não davam atenção para essa galera antes e agora tem, pelo menos por esse período, estão dando. Agora, se as marcas vão continuar vendo, né, esse potencial nos artistas, os artistas vão conseguir continuar entregando o que as marcas querem, se adequar ao que as plataformas querem, isso é um desafio que para o músico a gente sabe que é super difícil hoje e pelo jeito vai continuar sendo, né? Vamos tentar entender então, acho que para quem está ouvindo a gente, tentar definir o que é midstream, o que é mainstream, acho que isso é um ponto legal. Porque essa palavra, esse termo midstream é uma coisa que não se falava muito antes, né? Eu entendo que a gente está aqui conversando e falando de midstream porque, na minha visão, existe um meio que faz isso acontecer, né? Acho que as redes sociais e as plataformas de streaming vêm possibilitando o desenvolvimento desse mercado médio, né, desse midstream e a proliferação dele também, né, o fortalecimento dele. Sabe o que é curioso? Isso também eu acho que é uma das coisas que mudou pós-pandemia. Pré-pandemia, para mim, era muito claro o que é midstream. Midstream é conseguir realmente sobreviver da sua música autoral. Sem precisar ser milionário. Sem precisar ser milionário. Se você é um artista que, lança seu disco, faz os shows, vende disco, ou vende sua música de alguma forma, você não tem outros trabalhos, seu foco é isso, e trabalhando sua arte, você vive de música, poxa, você pra mim já é midstream. Porque aí o gap, o teto do midstream era muito baixo. Era chegar ali numa boa subsistência, tava vivendo bem, ser uma classe média baixa, bem estruturada, né? Poucos tinham já umas exceções, né? Mas eram exceções. O teto era muito baixo para a maioria. Eu acho que no pós-pandemia o teto deu uma subida. O teto. Então hoje você tem um número maior de artistas que está num lugar mais bem posicionado no midstream, porque eles conseguiram ter cachês mais altos, então os shows renderem bem sempre que são executados, né? E conseguiram ter uma manutenção da parte de fonograma e de marcas que realmente soma no orçamento do artista, na gestão da empresa artista, né? Então hoje esse número cresceu e aí tem uma quantidade maior de artistas vivendo bem. Não tô falando que não ficando milionários, porque aí talvez seja o gap que a gente tem aí pro mainstream, né? Onde o que a gente tem talvez seja uma diversidade maior de modelos de negócio na música que tem possibilitado que deem certo várias carreiras. Pode ter gente que tem gente, né, que faz isso, menos dinheiro com show, mas faz mais dinheiro com marca. Ou faz mais dinheiro com streaming e nem consegue vender ingresso, que acontece muito isso. Né? Então é uma equalização que a gente vai entendendo, mas hoje tem mais modelos. Eu não sei se você concorda com isso, mas eu imagino que assim, a gente aumentou muito a quantidade de artistas nos últimos anos, né? A pandemia também fez muita gente entrar nesse mercado. E antes o público que consumia a música muito olhando para cima, ou seja, só recebendo dos grandes veículos, da grande mídia de massa, né? Então a pessoa conhecia músicas e artistas pelo que vinha da rádio, que vem da TV, o que vem da home do YouTube e tal, que é aquela coisa que são artistas com investimento milionário, que dominam a mídia de massa. E aí as pessoas conheciam por ali, era dali que sempre veio, né? Hoje com as redes sociais, com os streamings, você começa a ter outras formas de chegar nas pessoas com a música sem precisar de investimento milionário. E aí você tem uma diluição maior do público podendo conhecer artistas nesse meio. E aí tem uma força do algoritmo também, que acaba, quando você trabalha bem com a Lued Luna, ela acaba trazendo um público para outras artistas que estão ali nesse mesmo universo que ela, que se não fosse o algoritmo, talvez não chegasse. Com todo o problema que o algoritmo tem, com todas as questões que o streaming e as redes sociais têm enfim,
o streaming com pagamento mal e errado, na minha opinião, e tudo mais, essa lógica do algoritmo me parece que ele acaba favorecendo essa diluição do público que ficava só ouvindo coisa que vem de cima para baixo e começa a olhar para o lado, né? Faz sentido para você? Eu gosto da sua visão otimista, mas ela é otimista. Eu sou um cara otimista, adoro, espero que seja isso e que talvez a gente esteja aí, né, no desenrolar desse pós-pandemia, a gente continue nessa direção de tornar o mercado mais sustentável para mais gente. Eu acho que esse era o nosso sonho pré, durante, pós e sempre vai ser, que eu acho que é que realmente ser um mercado que seja mais inclusivo. Então essa visão é otimista, mas eu sinto que o mercado ele ficou mais difícil dependendo do modelo de negócio. Então, por exemplo, para quem realmente depende de streaming, como você falou, né, e vai desenvolver ali nas redes sociais, realmente dá para você fazer o seu negócio. Mas cada vez mais, mesmo no midstream, a gente está vendo algumas entradas um pouquinho maiores de grana que dão uma desestruturada, que balançam também. Então faz com que você realmente conquistar o lugar numa playlist, conquistar um lugar de relevância ali na rede, também fique bem suado. E essa quantidade de artistas também dificulta. Então não é fácil. Tem o lado positivo mesmo, que as oportunidades aumentaram, então acho que dá para criar mais modelos, mas ele está longe de ser fácil. Para a parte de show, eu diria que está até um pouco pior. Eu acho que hoje, para um artista novo, é muito mais difícil crescer na música ao vivo. Muito mais difícil do que era antes da pandemia. Pela disputa de espaço de palco, assim, tem mais concorrência de palco? Eu acho que tem uma lance da concorrência, que sim, isso é um fato, porém, realmente aumentaram o número de festivais, tem um número bom de casas que já voltaram e tudo mais. Eu acho que o difícil está sendo essa relevância que você pode ter no fonográfico ou nas suas redes, realmente virar venda de ingresso. E esse modelo realmente dá um giro e você começa a vender. E se você não vende ingresso para o seu show que você vai produzir, você não vai vender também para o festival. Então o festival vai olhar para você e falar: putz, muito legal o seu som, adoro, mas eu não vou vender nenhum ingresso por causa do seu som. E aí eu preciso fechar minha conta. E boa parte desse boom de festivais que a gente teve é um boom que vem com grana de mercado. Eu tenho um olhar de mercado. Então eu preciso realmente vender ingresso, porque eu tenho que fechar a conta, eu tô botando grana e tudo mais, ou eu preciso pelo menos mostrar para as marcas que estão patrocinando que eu vou bombar. Então se a marca fala: poxa, eles montaram um line-up, não estão conseguindo vender ingresso, pô, é ruim, queima o filme, e o festival não vai conseguir o patrocínio no outro ano. Então ele vai pensar isso na hora de compor o line-up também. E esse foi, para mim, o maior motivo da gente ter mesmo um número de festivais com line-ups parecidos nos últimos tempos, né? Mas não foi uma coisa maquiavélica, foi um lance de realmente uma reestruturação do mercado. De uma lógica de mercado, de uma grana. Só que é isso, uma grana que antes da pandemia a gente sequer estava acessando, porque os festivais estavam com muita dificuldade de conseguir que as marcas olhassem para eles, porque a experiência estava no online. E realmente, na volta da pós-pandemia, as marcas acreditaram, e vêm acreditando ainda, que a experiência do ao vivo ela é importante. Né, do presencial, né, é importante. Então a gente está vendo um grande investimento que deu esse boom de festivais. Mas eu acho que eles ainda cumprem também uma função muito importante, inclusive em cidades fora de São Paulo, principalmente, assim, do Rio, ou BH, essas cidades que hoje tem uma cena com bastante coisa rolando, porque muitas vezes esses festivais são a única chance também desse artista que tocou para todo mundo, mas não chegou naquela cidade. Então por isso que de novo vai acabar sendo a mesma pessoa aparecendo num line-up numa outra cidade, que tá longe, mas é porque talvez seja a única chance, porque o show ficou caro. A logística ficou caro, os cachês ficaram caros, e isso ainda acabou. Como ainda tá tudo isso atrelado à questão de imagem, os artistas também estão sendo obrigados a investir mais ainda nos seus shows. Figurino, cenário, a experiência de show ela é necessária ainda mais ainda agora, né? Exatamente, isso fez com que o show ficasse caro para ser executado.
Só que com a logística cara, o show caro para ser executado. Os festivais estão botando grana, então precisa dar resultado. Então eu fico também, cria uma certa. Os artistas começam a ter que ficar se comparando muito e vendo quem vai fazer o show mais incrível, o maior, ou com mais dançarina, ou com mais luz. E essa disputa, ela também pode correr o risco de ficar meio insalubre, né? E a conta voltar a não fechar. Porque a hora que as marcas falarem, vamos começar a desencanar um pouquinho de investir em festival, vou começar a investir em outra coisa, pode ser uma rasteira que a gente não tenha ampliado de forma efetiva a quantidade de compradores de ingresso e a conta não feche. Mas isso assim, não vou fazer futurismo aqui, porque essas coisas mudam o tempo inteiro e são muitas variáveis. O importante é você ter consciência dos seus ativos e acompanhar o que está acontecendo com eles no passar do tempo para você redirecionar o seu planejamento, né? Cara, ouvindo você falar, essa fala sua agora, ela desenha muito bem que é um desenvolvimento. Esse mercado médio começou a amadurecer. Você tem o surgimento de novos artistas é muito mais rápido e muito maior do que em algumas outras profissões. Não vou ficar comparando, mas enfim, você entende, né, o que eu quero dizer. Isso faz com que você aumente essa disputa, essa oferta. E aí precisa se trabalhar uma demanda. Como é que é esse pensamento, agora que você está 100% especializado, a Let's Gig, na venda de show, como é que você entende isso da criação de demanda e do pensamento estratégico? Legal, essa pergunta é importante porque realmente o agente, ele não vai criar a demanda. O agente não cria a demanda. O agente, ele imprime profissionalismo e estratégia em uma carreira que tem demanda do mercado e faz com que ela alavanque para novos patamares, né? Porque se eu tenho um mínimo de demanda, eu consigo, primeiro, entregar uma boa negociação. Porque se muitas vezes a negociação direta com o empresário ou com o artista, se vem num lugar fragilizado, porque não quer se queimar ali com o contratante, se está criando uma relação, acaba aceitando uma negociação que não é a melhor, ou a negociação não está tão clara, né? Tendo uma agência especializada, você garante que pelo menos essa demanda vai ser bem executada. Só que uma agência que já tem uma rede de contatos, que já sabe, que entende, analisa como o mercado está se movendo e tem uma boa relação com os contratantes historicamente, né? Lógico que quando ela chega oferecendo um artista, o contratante vai dar mais atenção também. Porque ele sabe que, já passou por um crivo de uma seleção. Que, se esse agente já me ofereceu um artista de qualidade, que entregou e que funciona, provavelmente esses outros artistas do casting dele pode ter esse mesmo caminho, né? Porque você tem que conhecer o contratante cada vez mais para você poder oferecer uma coisa que é coerente para ele. Nossa, isso é fundamental, Rick. Muitas vezes o contratante vem querendo um show sem ter a mínima noção do que realmente envolve ter aquele show, né? E ao mesmo tempo o artista mesmo muitas vezes quer tocar num palco que simplesmente não é pra ele, só que ele criou por algum motivo no imaginário dele que ele precisava tocar lá. Então ou ele muda a carreira, o artístico dele, né? Ou ele entende que na verdade o festival que ele tem que tocar é outro. Ou nem é nenhum momento ainda dele tocar naquele palco. Exatamente, fora isso também, que a gente acaba muitas vezes falando, não, agora é melhor não, vamos segurar pro ano que vem, porque aí a gente faz uma narrativa de você crescer um público e aí você entregar o que você realmente vai entregar lá e vai ser o seu momento. Porque muitas vezes você queima também uma ficha. Vou lá tocar no festival, num horário ruim, numa coisa... E de repente, o festival já não vai te chamar de novo no ano seguinte, né? Então, muitas vezes é melhor você segurar. Então, é o booking estratégico, né? Na verdade, é a arte assim, que a gente pode conseguir imprimir no mercado quando a gente tem mais agências especializadas, né? Aí o empresário consegue realmente ficar na gestão da carreira, no desenvolvimento de todos os ativos, né? Da gestão de todos os ativos que tem. Para cada ativo, geralmente, ele tem também um parceiro. O selo, ele tem lá uma empresa que pode cuidar da parte de marcas, ele tem a distribuidora, ele tem uma pessoa que faz assessoria de imprensa, redes sociais, tá ajudando a gerir os vários ativos. Conforme uma carreira vai se desenvolvendo, ela vai precisando de novos braços. No começo é uma pessoa, geralmente é o artista fazendo tudo. Depois ele conquista um amigo, um produtor que vai ser seu produtor, alguém que é o parceiro ali. O produtor genérico. Que é que vai fazer tudo pra ele. E aí, com pouco, vai se profissionalizando. Muitas vezes esse produtor vai virar realmente um empresário e vai gerir esses outros braços, ou vai chegar outro tipo de investimento que vai ajudar a ampliar esses braços. E a gente tá, pelo menos, se especializando em um específico, que é o show, porque ele segue sendo fundamental exatamente para o desenvolvimento dessas carreiras. Então, quando o empresário fica um pouco mais tranquilo com esse setor,
que é um setor que dá muita dor de cabeça, lógico, porque você tem que criar um relacionamento, vender, negociar, chegar num ponto certo, e aí depois você tem que produzir, preparar todos esses shows, é bastante coisa. Se o empresário sozinho tá tendo que cuidar de tudo isso, é difícil, e acaba, às vezes ele se dedica um monte a isso e não consegue olhar para as outras áreas. Então você ter a parte de show, alguém cuidando para você, é um bom alívio. E se você tiver uma boa sinergia, com ele cuidando bem, ele ou ela, né, é empresário cuidando da carreira com qualidade, garantindo que ele tá entregando conteúdo, tá lançando coisa, tá gerando com a imagem demanda, bem trabalho, isso vai gerar demanda e a gente junto vai atender essa demanda e aí a gente conhecendo, isso, veio uma oportunidade do Sul, então, poxa, vou montar uma turnê no Sul, aí eu já tenho os contratantes que eu posso falar, eu já vou chegar nos contratantes que eu sei que funcionam para aquele artista, então eu não vou ficar perdendo tempo também, e aí você faz a coisa toda render e girar e dando tudo certo, eu consegui alavancar mesmo a carreira, né? Como que vocês identificam as oportunidades e pensam estrategicamente essa parte de venda de show? Legal. Bem, geralmente a gente, inclusive, quando o artista entra na Let's Gig, a primeira coisa que a gente faz é fazer um planejamento estratégico, né? De planejar pelo menos o próximo ano, qual que é a ideia. Então você consegue primeiro identificar os momentos de lançamento que estão previstos na carreira, né? Quando tem o lançamento de um disco, de uma música, um single, um feat, esses marcos já são super importantes, porque ajuda a gente a escolher a hora certa, né? De aproveitar uma campanha de comunicação de conteúdo para vender ingresso, ou pelo menos para chamar a atenção dos contratantes. Isso já é um primeiro ponto. A partir disso, entender também quem é o público daquele artista. Público que compra ingresso e o público que é contratante. Qual tipo de contratante pode encaixar pro tamanho que aquele artista tá também. E o tipo e o nicho. Então isso já é um outro passo. Para a gente poder fazer exatamente um primeiro envio, né, que vai somar com a demanda que já tem alguma coisa acontecendo. Então a gente vai poder começar a fazer isso. E aí a partir disso você vai ampliando. Vai chegando nas outras etapas de fazer esse planejamento estratégico. Com esse planejamento desenhado, você começa a executar e a gente faz, no caso da Let's Gig, a gente lida de forma bem séria com os dados. Números pra gente é muito importante. Tanto que a gente criou um dashboard interno que a gente faz um acompanhamento, igual o pessoal acompanha fonograma, né? Fica vendo da onde tá vindo os plays e tudo mais. A gente tem um dashboard interno que a gente analisa todos os nossos números. Da onde estão vindo pedidos, da onde tá tendo mais acesso ativo, qual que é mais passivo, qual que é a média de cachê que eu tô atingindo, quanto cada cidade tá influenciando. Então a gente analisa todos esses números e já vai olhando também e vendo como que a gente pega, poxa, aqui ó, tá dando, aqui tá funcionando bem. Então aqui é uma região que, pô, de repente o cachê aqui é até mais caro. Essa região aqui o artista nunca foi, eu preciso abrir uma porta aqui. Então aqui eu flexibilizo o cachê para conseguir abrir e já penso, poxa, qual que é o próximo que eu vou vender depois desse que eu flexibilizei para poder formar e de repente eu conseguir ter uma média e ter demanda naquela região e todas as regiões crescendo para não ficar dependente de um mercado só. Tô dando assim vários exemplos, né, mas eu poderia dar milhares de exemplos de arranjos que estão dentro de um booking estratégico. Mas basicamente é isso, ele fazer a relação entre expectativa e realidade dos dois lados. O artista e o empresário entenderem na gestão de carreira o que é possível, né? E a gente poder ver com o mercado o que é possível fazer com aquele artista e a gente criar sinergia entre eles, porque o negócio tem que ser bom para os dois lados. Porque se eu levo um artista para uma casa de show e não vendo nenhum ingresso, ou se eu dou um prejuízo, se o artista dá trabalho e o artista não tem a ver com o público da casa e o show é ruim, isso acaba, isso atrapalha, isso te estraga, o seu planejamento não é bom pra ninguém. E o contratante vai começar a falar, pô, o cara tá me oferecendo coisa que não tem nada a ver pra mim, então vou ter que tomar muito mais cuidado com ele me oferecer. E dando prejuízo, né? Exato. Então, quando você conhece o contratante, aí você vai falar exatamente, não, olha, o esquema é esse, eu acho que vai funcionar pra você por causa disso e disso. Na negociação com o festival, por exemplo, eu acho fundamental você conseguir falar, por exemplo, eu acho que esse artista que eu tô te oferecendo cabe no palco tal do seu festival. Porque eu conheço o seu festival, não estou te oferecendo qualquer coisa. Eu sei que esse festival, esse artista no seu palco vai ser perfeito. Inclusive, é um show de começo de tarde. Não é um show de headliner, é um show de começo de tarde. Mas vai cair perfeito para sua tarde. Ou não, esse show aqui é um show de pôr do sol. Esse show aqui só funciona depois que escureceu. Então, se você tem um lugar no seu line-up que é cedo, tudo bem. Ano que vem a gente tenta um horário à noite. Quando der a gente faz, mas eu quero, quando ele fizer, ele vai chegar aí, vai entregar um show que vai te deixar feliz, entendeu? E vai te entregar tudo, o público vai pirar, eu não vou queimar ele agora. E também tem como explicar também pro artista entender que muitas vezes a gente precisa falar não.
E isso muitas vezes é difícil para o artista entender, porque, poxa, como assim eu vou falar não para uma oportunidade? Então você tem que ter uma confiança, uma boa relação mesmo, né, com o artista, para ele também entender e chegar junto nessa decisão e torcer para dar certo. Porque se o artista entende que o trabalho é de longo prazo, perder, entre aspas, uma oportunidade agora, na verdade você está ganhando para o próximo ano, que a carreira não acaba agora, né? Nós estamos trabalhando para longo prazo, né? O artista e o empresário têm que entender que você está realmente do lado deles, jogando junto, né? Tem que confiar. E o contratante também tem que entender que o nosso objetivo é que dê certo para ele. Então isso já é um primeiro passo. Num último momento, se a gente tem algum tipo de problema em uma relação com o contratante, eu estou representando o artista. Então eu tenho que defender o artista, sempre. Tenho que sempre defender o artista, né? Então essa é uma questão muito importante. E o artista tem que acreditar que eu estou defendendo ele. Porque muitas vezes as coisas saem do controle, coisas estão erradas, negociações que a gente não espera, né? Tem 400 mil histórias sobre tretas que é um mercado que não é 100% profissionalizado, pode dar para você. Né? Então, assim, circular, fazer música no Brasil não é brincadeira. É muito cheio de desafios mesmo, né? Eu gosto de falar disso, da importância de se ter uma agência especializada em book, não pra chamar todo mundo pra Let's Gig, não é isso. Eu acho que deveriam ter mais Let's Gigs. Devia, no mercado brasileiro, ter mais agências especializadas com book. Parece maluco, pô, Ricardo, você tá criando concorrência pra você mesmo? Eu acho que no nosso mercado, no nicho que a gente tá, praticamente não existe concorrência. Tudo bem, pode ter um momento que um lugar específico num line-up sejam artistas parecidos, que não vai dar pra ser um, vai ser outro. Tudo bem, porque esse ano vai ser você, depois vai ser o outro. Em geral é isso. As exceções são as exceções da exceção, assim. E se o artista tiver consciência, consistente, entendendo os momentos, sempre vai rolar. Mas se está sendo bem planejado. E se estão todos os lados cuidando, cada um da sua parte também, entregando para que dê certo. Mas assim, tem vários artistas que a gente já trabalhou, por exemplo, que por mais que a gente fizesse o nosso lado e o artista estivesse fazendo o lado dele, o mercado não entendeu. Ou alguma coisa não deu certo. E acontece, muitas vezes é uma coisa, pode ser uma química entre nós, entre agência e artista, empresário, pode ser isso. Pode ser uma coisa entre o artista e o mercado e o público, e que a gente está tentando e não consegue, e pode ser entre o artista e o público. Então, essas três coisas vão junto, as três coisas precisam fluir bem para dar certo. Quando uma dessas daí der errado, né, alguém tá ou se esforçando muito para fazer dar certo e descompensando, né? Ou acaba nenhuma delas dando certo. Então por isso que eu gosto muito de olhar pro empresário. Eu acho que a gente devia ter uma escola de empresários musicais funcionando full time no Brasil, formando empresários para trabalhar com mais artistas. Porque aí a gente teria menos problemas. Eu gosto, por exemplo, a gente na Let's Gig, a gente só trabalha com artistas que tem ou um empresário, ou pelo menos um produtor executivo trabalhando junto com o artista. Fundamental, porque senão acaba sobrando pra gente fazer o papel dele, e a ideia não é essa. O mercado médio, o midstream, os artistas independentes, acabam tendo, por exemplo, a Europa como um espaço, um primeiro internacionalização ali, né, que a gente enxerga possibilidades. Estados Unidos já é uma coisa bem mais complexa, me parece. E vocês também conseguiram fazer bastante coisa, estão conseguindo fazer coisas muito interessantes também nos Estados Unidos. Como que é essa visão, esse processo? Internacionalização daria um podcast inteiro, já fica a dica da gente marcar isso aí pro futuro. Mas são vários desafios, porque primeiro tem que o motivo do porquê internacionalizar. Porque muitas vezes o artista, tem vontade de internacionalizar porque quero ficar famoso no mundo. Peraí, mas sua música que você tá fazendo faz sentido? Pra onde? Quais são os mercados? Que tipo de música que você faz e onde é que, né, estão ouvindo isso? Tem demanda? Tem gente pedindo? Né? Qual que é a sua realidade? Por que você quer internacionalizar? E eu acho que pode ter vários motivos para internacionalizar. Pode ser, inclusive, para fazer turismo cultural.
E aí você tá investindo, porque eu quero ir, preciso ir, conhecer outras coisas, ter novas referências e trazer de volta voltar pro meu país e usar essas referências pra minha música. Isso tudo bem. E aí você monta um orçamento, olha como investimento, bota isso daí para um investimento na tua carreira. Justíssimo. Pensar como fazer, achar bons parceiros pra você não ser uma roubada. Mas você pode fazer. Você também pode fazer porque você tá bombando. Você já tá bombou no mainstream ou bombou em algum nicho e o mercado internacional tá te pedindo o seu show. Maravilha. Então, preciso de bons parceiros, assim como no Brasil, para gerir a demanda de forma estratégica e crescer. Para também não sair usando mal as oportunidades que estão surgindo. Então, é a mesma coisa, né? Mas aí sim existem as outras oportunidades que estão mais ali no midstream também, acho que especialmente, que é como que eu consigo fazer com que o internacional seja mais um ativo para o crescimento da minha carreira. Né? Só que ele é um ativo inteiro, né? Que tem lá dentro dele também várias possibilidades, né? Mas ele é separado. Então você vai desenvolver tudo pro Brasil, legal. Agora, para você fazer para fora, você vai ter que desenvolver lá as mesmas coisas. Então, como você cuida do seu fonográfico, da sua edição, das suas redes sociais, você tá divulgando lá fora? Você tem uma estratégia lá pra fora? Você vai ter que ter também. Não adianta você só ter um booker vendendo e conquistando na unha cada curador de um festival na República Tcheca, porque olha aqui meu artista maravilhoso, você precisa tocar no seu festival. Isso é muito difícil. É muito difícil. Então você também vai ter que se desenvolver nesse sentido. Ou você vai ter uma agência brasileira que tenha uma rede de contatos lá fora e vai vender seu show, ou você vai ter que achar, assim como você acha alguém para vender seu show aqui, pessoas para vender lá fora. Vender lá fora, o lá fora é amplo, né? Muito amplo. Então, na verdade, vocês têm os diversos mercados. Então, geralmente, você tem que entender na sua estratégia quais são os melhores mercados para sua música. Onde estão os festivais, as casas de show, onde está o público, né? E aí você vai montar essa estratégia e começar. Geralmente o artista brasileiro começa pela Europa por um motivo mais simples, que é, existe um mercado de world music, de dar atenção para músicas do mundo na Europa, com uma grande quantidade de casas de show e festival. Existe. Muito. E o europeu forte. Talvez esteja a vontade de conhecer coisa nova. Exatamente. Eu acho que existe uma questão cultural, sim, e é por isso que existem tantos festivais de casa de show. Então tem público. Então faz sentido para eles também investir na diversidade e trazer e mostrar o que está acontecendo no mundo todo. Até um lance do colonizador deles, né? De levar para lá, para ver as coisas deles. Mas tudo bem. E legal, importante realmente é onde abre-se uma porta mais rápido. Mas muitas vezes a gente está indo lá, mas para quê, sabe? Turnês que na verdade não estão dando grana, você não está formando um público, você não está ampliando seu público lá fora. Está valendo a pena? Então você tem que entender se realmente seu mercado é a Europa, né? Outros mercados, mesmo na Europa, você também tem vários submercados, né? Então, normalmente, inclusive, você tem parceiros regionais na própria Europa. Ou são parceiros por país, ou por regiões, né? Ibero, né? Leste europeu. Aí o grande segredinho aí, né? Vamos dizer assim, conseguir esse network de agentes locais que entendem também onde que você pode funcionar lá, né? Assim como você já entende os festivais e vai entendendo os contratantes aqui, essas pessoas são funções chaves para essa abertura, né? Com certeza. O diferencial é que na Europa já existe um sistema disso. Então, normalmente você tem os bookers por região. Mas esses bookers de região, normalmente, eles puxam um artista pra Europa, no caso, vai pegar um artista brasileiro, eu tenho um booker que é português, beleza. Aí ele vai pegar aquele booker português, geralmente ele vai querer pegar a rede dele de contatos de outros agentes de outras regiões e fazer o seu booking em Europa, usando outros agentes. Isso acontece muito. Esse é um formato que é bem recorrente. Outros casos é que quando você tem uma agência brasileira que tem os contatos com vários agentes, aí ela faz esse papel, que é o caso da Let's Gig. Então a gente pega os agentes já por região para trabalhar com a gente. Só que isso é para cada artista. Então cada artista tem que ir atrás, estabelecer um processo e demora e não é simples. É bem difícil, envolve bastante investimento, então tem que ter motivo para fazer. No caso dos Estados Unidos, muda bastante, porque é um mercado muito mais difícil de entrar, porque tem uma dificuldade que não tem na Europa, que é o visto e a facilidade de trabalhar com arte, né? Na Europa é muito mais aberto, você consegue com um visto de turista normal que você pega entrando, você consegue fazer seus shows na maioria dos países, com exceção da Inglaterra, que já é um outro processo, inclusive é um mercado bem específico, né? E alguns outros países que têm algumas taxas, têm vistos específicos, mas em geral na Europa é muito mais fácil de circular. Nos Estados Unidos você já tem um problema de cara, que é a necessidade do visto de trabalho, que é custoso, difícil,
e tudo mais. E aí você tem um mercado que é o maior mercado do mundo. Então você tem que conseguir achar seu espaço ali dentro. E isso é bem difícil, porque ele é um mercado que só nele ali já se sustenta muito. E o que eles recebem sempre deram atenção de música do exterior, eram coisas que eram parecidas com eles. Então era Inglaterra, Austrália, alguns raros artistas franceses estouravam uma bolha nos Estados Unidos. Na prática mesmo, em quantidade é muito pouco. Então não é um mercado difícil. E também o próprio americano, eu acho que era mais fechado nesse cenário. E isso refletia nos contratantes. Lógico, com excelentes exceções. Com grandes festivais importantes de world music, festivais que davam espaço, mas eles são exceção. No mercado tão grande, eles são poucos, se for contar. Porém, eu sinto que com o crescimento do mercado latino dentro dos Estados Unidos, o próprio público americano está cada vez mais atento ao que está acontecendo lá fora. A influência que o K-pop e a força de alguns outros mercados internacionais, hoje também o Afrobeats, eles estão começando a ganhar um espaço nos Estados Unidos cada vez maior. Então os festivais grandes lá hoje já estão dando atenção para os grandes nomes dessa cena. O reggaeton também. Isso, é a cena latina. Aí tem vários da cena latina que começaram a ter espaço lá porque a gente tem uma nova geração de cena latina dentro dos Estados Unidos, que já nasceram nos Estados Unidos, mas que prezam pela sua cultura latina. Então hoje se fala espanhol cada vez mais nos Estados Unidos, né? Então ficou mais fácil para a música latina também entrar. Nessa, o Brasil vai pegando um pouco uma onda, ou pelo menos tem potencial para isso. Hoje a gente vê sim uma entrada do funk ganhando destaque a partir de alguns artistas mainstream norte-americanos dando atenção, e claro, a gente tem o caso da Anitta como um caso que é sim uma grande referência de internacionalização. Mas para ela poder fazer isso, ela mudou para lá, ela direcionou a carreira dela para o internacional. Maravilhoso, e tá entregando. E a gente vê cada vez mais o funk surgindo aos poucos ali. Só que a gente precisa, na verdade, de uma política pública para a internacionalização da música brasileira realmente ser estrutural. Eu acho que é isso, porque é assim que o K-pop fez. É muito pesado, né? Exatamente. Então é uma disputa muito difícil num mercado tão grande. Mas eu acho que por causa dessa visão mais internacional, eu acho que os curadores americanos são cada vez mais abertos. Esse é o Ricardo otimista, que acha que isso vai acontecer. E tô vendo isso acontecendo, mas bem devagar, mas tô achando que sim. Agora a gente tá no momento de criar uma confiança nos contratantes, nos agentes americanos, para eles começarem a abrir esse espaço. Aí os selos americanos também precisam abrir esse espaço e a gente conseguir entrar de uma forma mais coerente. Hoje isso acontece principalmente por meio das rádios universitárias, algo porque lá ainda há um espaço, né? Mas elas conseguem fazer isso. E por alguns curadores americanos estarem viajando mais. E alguns eventos mundiais, de expressão mundial que acontecem lá dentro, que hoje tem uma repercussão muito grande, como o South by Southwest, por exemplo, é um lugar onde a gente ocupa com sequência e tudo mais. Eu nem consegui responder toda a tua pergunta, porque eu fui detalhando muito esses mercados. Mas, na verdade, tem isso para toda a América Latina, tem isso para a África, para a Ásia, né? Mas são trabalhos de médio e longo prazo sempre, para você fazer uma coisa estrutural. Com o Lineker e os Caramelos, né? A gente conseguiu chegar em patamares que a gente, fazia muito tempo que a gente não conseguia circular, o tanto a gente chegou a fazer a ter ano que o número de show internacional ficava muito próximo do número no Brasil, né? Num processo de desenvolvimento, começando por baixo e crescendo, mas a gente chegou a tocar, se eu não me engano, foram 30 países diferentes que a banda tocou. E isso com uma visível crescente de cachê, visível crescente de público, né? Começando a surgir oportunidades de lançamento de fonográfico, edição. Então é um trabalho de longo prazo. Mas eu acho que junto com o Nicolas Caramelos, vários outros foram fazendo também. E hoje tem ótimos artistas brasileiros fazendo excelentes trabalhos internacionais e que acho que vão também chacoalhar, vindo por baixo, não como a Anitta, vindo do mainstream, mas vindo por baixo. Eu acho que Lineker mesmo já faz isso, segue fazendo muito bem. A gente tá fazendo isso com o Loed, tá fazendo isso com a Tuyo. A Francisco Elombre faz isso lindamente com o Felipe, a Difusão Fronteira. Tem vários, né, que a gente pode citar, né? Tássia Reis. São vários artistas que têm feito isso de uma forma muito linda. Então, se a gente cada vez mais se mostrar como bando, a gente vai chegar mais longe. Alguma coisa que você acha interessante falar, tanto para esses artistas que estão trabalhando sozinhos,
artistas que têm essa pessoa do lado, essa produção, né, essa pessoa que assume tudo, e artistas que também estão iniciando um processo com um pouco mais de equipe junto. Que você acha interessante que essas pessoas se liguem rapidamente para que elas cresçam de uma forma estruturada o quanto antes e ter uma carreira de longo prazo bem estabilizada? Eu acho que a primeira coisa que um artista novo tem que fazer é estudar o mercado que ele está se inserindo. Primeira coisa, ele precisa estudar, precisa entender de tudo. Não, você não vai conseguir gerir tudo na hora que a demanda crescer, na hora que a sua carreira estiver funcionando, mas precisa entender, porque você vai ter que lidar com esses diversos agentes do mercado ao longo da sua carreira. E muitas vezes você começa já errando aí, e isso te atrapalha a dar os primeiros passos. E muitas vezes esse passo vira em falso no começo e te desgasta e você não consegue avançar. Então acho que a primeira coisa é sempre isso. A segunda é se entender também em termos artísticos, em objetivo, ter clareza do seu planejamento, de onde você quer chegar, olhar para si de uma forma pé no chão e falar, não, beleza, então eu vou procurar parceiros dentro do meu contexto, porque eu entendo o mercado e que vão me levar para onde eu quero ir. Não vou sair atacando para todo lado também, né? E outra é entender o lugar que você tá, o tamanho, a relevância e o que realmente você tem para agregar para o seu parceiro. Quando você estiver trazendo um parceiro, você vai trazer o que você vai agregar para ele? Ou você está colocando nele a responsabilidade do seu negócio dar certo? E isso é muito duro. É duro para o seu parceiro e para você mesmo, porque você cria uma expectativa que vai ser muito difícil dele suprir. Então, eu sempre digo, muitas vezes os artistas ficam buscando a gente porque eu preciso da Let's Gig, porque eu preciso de alguém bom para vender meu show, porque aí eu vou bombar. Eu não bombo porque eu não tenho uma gente vendendo meu show, senão tá bombando. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Né? Você precisa sim criar todos esses elementos, mas o primeiro é você. Se você tem alguma coisa que ainda não virou, se você não está se mostrando viável para esses seus parceiros, tem que... talvez alguma coisa que você precisa fazer. Então olhar para dentro é muito importante. E aí você vai chegar, quando você for chegar no qualquer um desses agentes, você vai falar o porquê. Você vai explicar, você vai ter um plano. Desde que no começo é difícil fazer tudo. Então você vai escolher por onde você vai começar. Se dentro dos seus ativos que você tem na tua mão, você acha que o show é o principal, então estude isso. Primeiro, execute o melhor show mesmo, musicalmente, antes de qualquer coisa. Tenha estratégia, tenha vários formatos de show, mostre que esteja pronto, crie oportunidades de experimentar, visite sua cena, vá nas casas de show que você acha que sua música deveria estar tocando, vá nos festivais e entenda qual palco faria sentido. Imagina bem que banda você poderia estar tocando antes e depois. Qual é o lugar no line-up que você trabalha? Então, poxa, isso tudo vai te consolidando para você poder dialogar com esses parceiros, né? Então, isso é um lance de autoconhecimento de forma estruturada, né? Olhando como não só como um negócio, mas olhando como você está entrando num ecossistema gigante. E o desafio não vai ser pequeno, vai ser enorme. Ainda mais agora, uma quantidade enorme de artistas, de fatores diferentes e de modelos de negócio. Ótimo, mas para você aproveitar bem, você vai ter que correr atrás, né? E não vai apoiar, não vai apostar o seu crescimento no terceiro. E aí, se vocês se encontrarem num bom lugar, a sinergia vai sim, aí vai ampliar, aí vai dar salto e vai ser legal. Então acho que é meio por aí. Sensacional, Ricardo. Ricardo Rodrigues, da Let's Gig. Palmas, senhoras e senhores. Muito obrigado, meu querido. Este foi o podcast Música em Rede. Espero que você tenha aproveitado bastante. E, mais uma vez, passando um recado aqui, se você quer evoluir a sua carreira, quer organizar, quer aumentar as chances de deixar a sua carreira realmente sustentável e viável, conheça o método Música em Rede acessando musicaemrede.com.br. É um método completo que vai trabalhar desde do planejamento estratégico, passando até pela sua identidade, pelo seu brand, né? Entendendo também as suas principais metas, como pensar os seus lançamentos, estratégias de comunicação, aumento de público, conexão com o mercado, enfim. Ele é bem completo, é um método que vem sendo desenvolvido aí há um bom tempo, já ajudou muita gente e eu espero que te ajude também. Então vai lá, musicaemrede.com.br, assine o método e depois me conta, tá bom? É isso, siga também o nosso Instagram, @musicaemredeoficial. Siga meu perfil também, Rodolfo Lacerda X, no Instagram.
Até a próxima edição e vamos nessa.